Oséias, capítulo de número 1. Hoje, meus irmãos, nós vamos aprender uma profunda lição em nome de Jesus. Na minha tradução diz o seguinte: a palavra do Senhor, a partir do verso de número 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Verso de número 3. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jizreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jizreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jizreel. Verso de número 6. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, a Loruama concedeu a luz e disse a um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Diga misericórdia. Meus irmãos, a história de Oséias não é apenas a história de um profeta. Nós temos visto na Bíblia Sagrada os profetas receberem a direção de Deus para irem e pregar a palavra dele, para ir e alertar o povo de Deus a respeito do seu comportamento. A história de Oséias não é apenas a história de um simples profeta. É uma das mais profundas, uma das mais dolorosas lições que Deus ensinou ao seu povo através da vida desse homem. Enquanto muitos profetas, ou quase todos eles, receberam de Deus a ordem: vai e alerta o meu povo, vai e exorta o meu povo, Oséias foi diferente. Oséias ouviu de Deus a seguinte ordem: vai e vive a dor que eu estou sentindo. Algo pesado demais, algo terrível demais para um homem. Nós vimos agora que ele recebeu uma ordem que qualquer pessoa em sã consciência não iria tomar a decisão de seguir por este caminho. Você que é homem, eu falo isso com todo o respeito que eu tenho por você, mas você que é homem, você escolheria hoje, de sã consciência, uma prostituta para contrair matrimônio? Uma pessoa que se dá a cama com muitos homens, uma pessoa que não respeita a Deus, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que tem dentro de si plantada a infidelidade. É esse tipo de pessoa e Deus fala para Oséias tomar como esposa. Dura palavra, eu imagino que esteja pensando isso agora. Mas é exatamente assim que o povo se comportava diante de Deus. Um povo infiel, um povo que vivia de prostituição espiritual. Nós, infelizmente, hoje em dia, vivemos da mesma forma. A maioria de nós, e quando eu falo nós, eu falo a igreja, e não me refiro à palavra da fé, eu me refiro à igreja de Cristo, temos vivido uma espécie de prostituição espiritual. Prostituição espiritual. Eu creio em Deus enquanto tudo vai bem, eu creio em Deus enquanto Ele responde a minha oração, eu creio em Deus enquanto Ele faz tudo conforme o desejo do meu coração. Mas basta um não como resposta, basta uma negativa de oração, basta Deus dizer que o caminho que Ele quer que eu siga não é o que eu decidi para mim, e eu começo a buscar outra solução. Vai e toma uma mulher de prostituições. O povo de Deus, o povo de Israel,
vivia dessa forma. A traição que essa mulher chamada Gomer levou para o profeta era a mesma traição que o povo de Israel levava para Deus. Era a mesma coisa, o mesmo sentimento que Oséias teve foi o mesmo sentimento que Deus sentiu naquele momento. Eu comentava ontem com a minha esposa, enquanto eu meditava com essa palavra, que no capítulo 2 eu vi Deus ciumento. Eu vi Deus sofrendo de amor por alguém que não quer saber dele. Todos nós já fomos adolescentes e talvez a maioria de nós teve uma paixão, uma grande paixão que queimava o peito, que tirava o sono, que tirava o fôlego, que fazia a gente viver em ansiedade, mas que não era correspondido. Alguém aqui já pode ter tido esse tipo de experiência e você vai lembrar agora desse momento de como sofria o teu coração. Você só queria dar amor, você só queria oferecer paixão, você queria cuidar, você queria estar perto, tratar bem, mas ainda assim o teu amor não era correspondido. Da mesma forma hoje, Deus tem nos dado amor, Deus tem tido compaixão, Deus tem guardado a nós, aos nossos, Deus tem nos abençoado, e ainda assim nós vivemos em espécie de prostituição. O pecado que você comete não é apenas quebrar um mandamento. Quando nós cometemos um pecado, nós contraímos sobre nós, sobre o nosso relacionamento com Deus, a traição, a infidelidade. O amor que Deus nos dá precisa ser correspondido, não com palavras, não com confissões de fé. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu amo ao meu Senhor. Jesus diz: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Não basta eu dizer que amo. Adianta eu viver a vida com a minha esposa apenas falando que a amo e não oferecer a ela o verdadeiro amor que ela merece? Adianta você dizer para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua mãe, para o teu irmão que ama, mas as tuas ações falarem totalmente o contrário? O povo de Deus diz que ama a Deus, mas não obedece a sua palavra. O povo de Deus diz que ama a palavra dele, mas não quer obedecer a palavra. Diga assim comigo: Deus mandou Oséias amar alguém que não merecia ser amado. Alguma coincidência aqui? Alguma relação com a nossa vida aqui? Nós merecemos ser amados por Deus. Pastor, mas eu me converti, hoje eu vivo uma vida para Deus. E ontem, em outro tempo, em uma outra época, como era a tua vida? E ainda assim Deus te guardou, ainda assim Deus continuou te amando, ainda assim Deus continuou te guardando, te livrando de todo mal. Nós não podemos cometer prostituição espiritual. Tem gente que vem para a igreja, ora a Deus, fala com Deus, mas vai depois na cartomante. Tem gente que vem na igreja, Deus não responde, vai na casa de encosto. Tem gente que ama a Deus, mas está servindo ao diabo através da sua fala, através do seu comportamento. Através do seu comportamento. Tudo me é lícito, disse o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer todas as coisas? Posso, mas nem tudo me convém. O que as pessoas veem de mim lá fora são o que as pessoas vão olhar de Deus. A tua vida reflete a vida de Deus, de Jesus. A tua vida, a tua imagem, quando as pessoas olham para você, falam: ali está uma mulher de Deus, ali está um homem de Deus. Ou nós temos vivido uma vida de cristão dentro da igreja, mas quando colocamos os pés para fora, nós esquecemos do que nós ouvimos aqui. Em uma outra reunião eu perguntava para você se você havia compartilhado com o teu próximo a palavra que você ouvira no domingo. Qual foi a última vez que você levou a palavra de Deus para alguém? Pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou pastora, eu não sou bispo. Você conhece a Cristo, você conhece a palavra, você foi resgatado, você foi perdoado. E por que você não quer a mesma coisa para o teu irmão? Você também é canal de bênção, você também é um profeta de Deus. É através da minha vida, é através do meu testemunho que a minha família vai querer saber de Deus. Eu já falei aqui, a minha casa não é toda convertida. Eu também não era.
Você que conhece o meu testemunho sabe o que eu era antes de começar a seguir a Jesus Cristo. Mas enquanto eu estiver vivendo em prostituição espiritual, ninguém da minha casa vai ser convertido por conta do meu testemunho. É fácil amar quem nos ama, sim ou não? É fácil amar quem nos quer bem, sim ou não? É fácil amar alguém que cuida de nós. Mas e quando nós temos que amar alguém que nos abandona? Quando nós temos que amar alguém que nos fere, que nos machuca? Quando nós temos que amar alguém que nos maltrata? É fácil? Não é, mas a gente continua amando. Nós temos maltratado Jesus Cristo. Nós não temos honrado o sacrifício de Jesus. Nós, todo novo dia, em algum momento, podemos sacrificar de novo a Cristo. Mas Ele continua te amando. Ele continua querendo você por perto. Ele continua querendo guardar a tua casa. Ele continua querendo salvar a tua família. Mas e por que eu exijo apenas o amor de Deus, mas eu não quero amá-lo de volta? Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Só falar a Deus, eu te amo, não adianta. A humanidade se afastou, a humanidade pecou, a humanidade se desviou, mas Deus continua nos amando. Mas eu sempre te digo, o amor de Deus não é uma carta que recebia um escravo e tinha liberdade para você pecar. A graça não é uma liberação para você ter uma vida de pecado. Ah, mas eu estou no tempo da graça. Ah, mas a graça me alcançou. A graça também cessa. Diga assim: a graça também cessa. Meus irmãos, o povo de Deus nesse tempo continuava a buscar outros deuses, continuava a buscar ídolos, mas Deus continuou esperando o povo voltar. Como eu disse há pouco, no capítulo 2, Deus se revolta, Deus se enciuma, Deus sofre. Imagine você sendo responsável pelo sofrimento do coração do Senhor. Jesus veio para te libertar. Jesus foi humilhado. Jesus foi castigado, açoitado, cuspido, agredido. Arrancaram a barba de Jesus, humilharam a Jesus, arrastaram Jesus pelo chão. O chicote que açoitava Jesus tinha pontas de ossos. Enfiaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, por mim e por você. Quando os apóstolos tentam impedir que Jesus se sacrifique, Jesus fala: se eu rogar ao Pai, Ele enviará uma legião de anjos para me salvar. Foi dado a Ele todo o poder. Jesus tinha a escolha de não mais se sacrificar. Jesus tinha a escolha de continuar sentado no seu trono, sendo louvado e adorado pelos anjos. Mas Ele desceu, Ele sofreu, padeceu por mim e por você. E por que é que a gente continua a entregar migalhas para o Senhor? E Deus amou o mundo de tal maneira. Não há definição do amor que Deus tem por nós, mas nós continuamos vivendo em prostituição espiritual. Muita gente hoje dentro da igreja acha que Deus já desistiu dela, porque se afastou demais, mentiu demais, pecou demais, transgrediu demais, blasfemou demais. Mas ainda assim, meu irmão, eu queria dizer algo para você nessa manhã: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do seu povo. Essa história, ela é tremenda, porque mostra que mesmo nós traindo a Deus, Ele permanece fiel. Mas até quando eu vou continuar infiel a Deus? Até quando eu vou abusar da graça do Senhor? Até quando eu vou ter a certeza que porque Ele me amou de tal maneira, Ele vai simplesmente me perdoar? Jesus pagou um preço, e foi um preço alto, preço de morte e morte de cruz. O sangue dele foi vertido no madeiro. Até quando nós vamos negar o nosso amor, ou seja, a nossa obediência a Deus? Até quando? Até quando eu vou carregar dentro do meu coração a certeza absoluta de que eu estou salvo porque Deus me ama? Ah, pastor, mas eu não mato ninguém, eu não roubei ninguém, eu ajudo ao pobre. E isso não te salva. Isso não te salva. O que te salva é aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O que te salva é reconhecer que Ele é Filho de Deus e viver em obediência a Ele.
É isso que vai salvar a tua alma. É isso que vai salvar a tua casa. Gênesis 9, 7, se não me falha a memória, o 7, 9. E Noé foi visto justo aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor têm te achado como hoje? Fiel a Ele? Obediente a Ele? Temente a Ele? Ou os olhos do Senhor têm te visto em prostituição espiritual? Nossa, pastor, essa palavra é feia. Feio é a gente negar o nosso amor a Deus. Feio é a gente negar a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa servidão a Deus. Isso é feio. Os nomes dos filhos de Gomer com Oséias têm um significado. São nomes proféticos, porque Deus queria nos ensinar algo. Diga assim: Gisrael significa Deus semeia ou Deus espalha. Mas aqui, Deus semeia, Deus espalha. O povo estava plantando, colhendo o que semeou. Gálatas 6 diz que de Deus não se zomba. Certamente o que eu semear, eu vou ceifar. O povo estava colhendo a ira de Deus. Depois você vai ler na tua casa todos esses 3 primeiros capítulos. Eles estavam colhendo o que eles haviam plantado. E você só vai colher de Deus o que você plantou no altar de Deus. Se você plantou desobediência, na hora da necessidade, Deus vai negar uma ajuda para você. Se você tem plantado infidelidade, Deus não é obrigado a manter-se fiel à palavra dele. Eu quero que Deus abra a janela do céu. Eu quero que Deus derrame sobre mim as bênçãos sem medidas. Você nem sequer é dizimista e quer exigir que Deus abra a janela do céu e cumpra a palavra dele. Prostituição espiritual. Prostituição espiritual. O que eu semeio, eu vou colher. Lembram de Davi? Davi foi perdoado? Sim ou não? Sim? Alguém acha que Davi não foi perdoado? Levante. Todos creem que Davi foi perdoado. Mas o profeta Natan disse: nunca mais a espada se apartará da tua casa. O que isso significa? A minha consequência vai chegar. A consequência da minha escolha vai chegar. Mas Deus me perdoou. Não é justo você pecar e não ser responsabilizado pelo seu ato. Não é justo você blasfemar contra Deus e em contrapartida um outro que não blasfema receber o mesmo tratamento que você. Sobre nós o juízo vai ser maior. Eu, na condição de pastor, o juízo sobre mim vai ser maior. E é justo, porque eu sou responsável por alertar você. É por isso que toda quarta-feira tem gente que tem faltado às reuniões, porque eu tenho pregado a verdade. Eu não vim aqui para agradar você. Eu não vim aqui para massagear o teu ego. Eu estou aqui para pregar aquilo que Deus manda. A verdade ou vai te libertar, ou a verdade vai te incomodar. Quantas pessoas têm saído da igreja porque não ouvem a palavra que querem ouvir no coração? Eu estou aqui para te alertar. O teu tempo está acabando. A tua alma terá um destino. E se você continuar com prostituição espiritual, o destino vai ser terrível. Não é isso que Deus quer para você, mas é isso que muitos de nós irá receber por ainda viver em prostituição espiritual. Segundo o filho de Oséias, uma menina, Loruama, diga assim, significa não alcançada por misericórdia. Não alcançada por misericórdia. Imagine você viver uma vida hoje e saber que a misericórdia de Deus não está mais sobre você. O que nós seremos sem a misericórdia de Deus? O que nós somos sem a misericórdia de Deus? Não alcançada pela misericórdia. Esse povo havia pecado tanto, abusado tanto da graça de Deus, que agora veio o momento de ser repreendido. Só que aqui há uma outra lição. Aquela pessoa que se diz fraca, eu tenho muita fraqueza, ela busca ajuda, mas aquele que diz eu sou forte sem Deus, recusa ajuda. Esse povo foi colher tudo aquilo que plantou, porque decidiu que sem Deus era mais fácil. Decidiu que eram capazes de realizar tudo o que desejavam sem a graça de Deus. E nós não somos capazes de absolutamente nada sem a graça de Deus. É a graça que te sustenta.
É a graça que te sustenta todo dia. É por conta da graça que você despertou hoje. É por conta da graça que você veio para cá com as suas próprias forças, sem ser carregado por ninguém. É por causa da graça que você está aqui nessa manhã. E Deus é Deus de graça, é Deus de misericórdia. Sim, Ele é. A graça dEle, as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Mas até quando você vai arriscar perder a graça de Deus? Até quando? Terceiro filho, Lo-Ammi, diga assim, significa não é o meu povo. Deus está dizendo que aquela geração deixaria de ser povo dele e que ele deixaria de ser Deus daquela gente. Por que é que eu vou querer atrair uma maldição dessa forma para a minha vida? Foi porque Deus deixou de amar? Não, é porque o povo abandonou a sua identidade de servo de Deus. Não abandone a sua identidade. Você tem dono. Você tem dono. O seu dono é o Senhor Jesus. O seu dono é o Deus de Israel. Você é propriedade do Espírito Santo de Deus. Quando te perguntam lá fora quem é você, o que é que você responde? Eu já contei aqui, mas tem gente que não ouviu. Certa vez, lá na empresa que eu trabalhava, entrou uma menina nova. E como é de costume, a gente se apresentava a todo novo funcionário. Larissa era o nome dela. Eu nem ia muito com a cara dela, que a minha esposa acompanhava as reuniões, era uma pessoa sem noção. Mas enfim, quando essa Larissa chegou na empresa, eu me apresentei para ela diante do Espírito Santo, em cima do altar de Deus. Se eu estiver mentindo, que caia um raio aqui, me mate agora. A primeira coisa que eu disse a ela foi: eu sou cristão. Eu sou cristão. Esta é a minha identidade. Este é o meu papel. Este é o meu caráter. Eu sou cristão. Eu sou cristão, sou casado, tenho tantos filhos, sou na empresa há tantos anos, blá, 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 blá. Mas a primeira coisa que eu fiz questão de dizer foi: eu sou cristão. Eu acompanhei uma entrevista da minha esposa um outro dia, recentemente, e uma das primeiras coisas, ou a primeira coisa que ela disse: eu sou cristã. Eu sou cristã. Nós precisamos assumir a nossa identidade, ou deixaremos de ser povo de Deus, deixaremos de ser povo de Israel. Deus não deixou de nos amar, mas Deus é Senhor. Deus é Senhor. Ele sem nós continua sendo Deus, meus irmãos. Mas em nós, sem Deus, quem somos? Quem somos? Somos pó. Somos pó. A palavra diz que a nossa vida é como uma fumaça. Já tomou banho naquele frio, na temperatura máxima? Parece até o nome dos filmes, pastor. Temperatura máxima, que você sai do banheiro parecendo aquele porco, todo escaldado, todo vermelho. Você abre a fumaça inteira no banheiro. Você abre a janela, em questão de segundos toda aquela fumaça vai embora. Essa é a nossa vida. Esta é a nossa vida, e sem Deus ela vai ser mais breve ainda. Diga assim: muitos querem milagre, mas não querem transformação. Muitos querem bênçãos, mas não querem pertencer a Deus. Não querem. Eu sou dono de mim, eu faço o que eu quero. Muitos querem as mãos de Deus, mas não querem estar no coração de Deus. Moisés foi chamado de amigo de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus de Abraão. É assim que a gente reconhece a Deus. Deus de quem? De Abraão. Deus de Isaac, Deus de Israel. As pessoas deveriam desejar falar na sua oração, ou ouvir alguém dizer na oração: Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Israel, Deus da Adriana, Deus da Darcy, Deus da Sueli, Deus da Maria, Deus da Olga, Deus do Mauro. Quando é que a gente vai fazer isso? Quando a nossa intimidade com Deus for tão grande, tão verdadeira, que vai ser incapaz alguém será incapaz de separar a imagem de Deus da minha. Esta é a minha identidade. Eu vou ler algumas frases aqui e eu quero que você repita: ela foi embora. 4 vezes você vai dizer: ela foi embora. Depois de receber amor, depois de receber cuidado, depois de receber uma casa, depois de receber dignidade,
ela foi embora. E isso foi exatamente o que o povo de Israel fez com Deus. E isso, infelizmente, é exatamente a coisa que a gente tem feito hoje. Deus nos deu casa, Deus nos deu cuidado, Deus nos abençoa, Deus nos guarda. E todas as vezes que eu preciso decidir entre o meu desejo e a vontade de Deus, a minha carne ainda é mais forte do que o meu espírito. Por que a minha carne é mais forte do que o meu espírito? Porque a minha carne continua sendo mais forte que o meu espírito. Eu já conheço a palavra, eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu oro na minha casa, eu oro na igreja. E por que é que a minha carne ainda é mais forte do que o meu espírito? Porque falta a entrega verdadeira. Se entregar, ai pastor, mas se eu me entregar a Jesus, eu vou ter que virar santo. Tem gente 20 anos na igreja que ainda não se batizou. A gente fala, infelizmente a gente teve a perda de uma irmã recente. E eu me lembro que a última vez que ela veio à igreja, lá naquela porta, eu falei para ela: irmã, e o batismo? Ah, Deus vai preparar. Eu falei: mas Deus já preparou, está escrito, Jesus disse que aquele que a gente tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, já está escrito lá, Deus já preparou. Ah, pastor, quando Deus preparar, eu me batizo. Partiu. Rogamos pela misericórdia de Deus para que Deus a receba, mas partiu sem se batizar uma vida inteira dentro da igreja. A vida inteira dentro da igreja, cerrou os seus olhos sem descer as águas. Porque é que a minha carne é mais forte do que o meu espírito, se eu já conheço a verdade, e a palavra diz que a verdade nos libertará. Porque é que a minha carne ainda é mais forte que o meu espírito, meu irmão. O que é que eu não tenho feito para que a minha carne perca a força? Tem gente que só busca Deus quando o casamento está em crise, quando a vida financeira piora, quando o diagnóstico chega. Aí depois que recebe a bênção, o que é que faz? Some, abandona o altar, abandona a presença. Deus agora é moeda de troca, agora eu tenho o direito de barganhar com Deus. Está repreendido esse tipo de pensamento. Esta mulher chegou ao fundo do poço. Uma mulher que era prostituta recebeu um homem de Deus. Um homem de Deus foi retirá-la daquela vida. E qual foi a escolha que ela fez? Voltar para a lama, voltar para a sujeira. Mas quando nós continuamos a insistir em fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus, vai chegar um momento que a graça de Deus vai ser retirada de nós e nós voltaremos a ser escravos. Escravos do pecado, escravos do diabo. Hoje a gente vive com a proteção de Deus e estamos escolhendo viver debaixo da opressão do diabo, do jugo do inferno. Essa mulher, ela degradou tanto, ela caiu tanto, que foi vendida como uma escrava. E sabe o que Deus fala para Oséias? Sabe o que Deus fala para Oséias? Vai lá e compra ela de volta. O homem já tinha sido humilhado, um homem de Deus humilhado por um casamento que Deus mandou ele contrair. Hoje nós falamos para ser dizimista, a igreja se revolta. Nós falamos para fazer uma oferta, a igreja se entristece. Deus mandou o profeta dele casar com uma prostituta. Com uma prostituta. Uma mulher que jogou o nome dele na lama. Uma mulher que o maltratou, uma mulher que foi infiel, uma mulher que o negou, que o rejeitou, assim como a igreja faz com o Senhor. Ela colheu o que ela plantou. E no pior momento da vida dela, sendo vendida numa praça como escrava, Deus olha para o seu profeta e diz: vai e compra ela de volta. Você obedeceria a primeira ordem, casa com a prostituta? Você obedeceria a segunda ordem, resgata a prostituta? Ele pagou por algo que já era dele. Ele pagou por algo que já pertencia a ele. Nós viemos de Deus, nós já pertencemos a ele, e Jesus teve que pagar. Jesus teve que pagar por mim e por você.
Nós já somos dele. Por que é que Jesus teve que morrer para me comprar de volta? É revoltante. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Deus que servimos, conhecemos o sacrifício de Jesus, e eu tenho que me vender por um alto preço, preço de morte, para que Deus tenha o que é dele. Se Deus olhar para você agora e pensar, vem, você fecha os seus olhos agora, não há nada que você possa fazer. Mas nós continuamos escolhendo viver em prostituição espiritual. Mas Deus mandou aquele homem comprá-la de volta. E Deus mandou Jesus para te comprar de volta. Deus mandou Jesus morrer morte de cruz para te comprar de volta. Não se negue mais ao Senhor Jesus. Não se negue mais a Ele. Não viva mais com prostituição espiritual. Deus não mandou trazer aquela mulher de volta. Deus não mandou Ele resgatá-la para humilhá-la. Deus mandou resgatá-la porque Ele a queria por perto. Deus mandou Jesus te resgatar porque Ele te quer por perto. Deus mandou Jesus sofrer porque Ele te quer por perto. Deus mandou Jesus morrer porque Ele te quer por perto. Volta lá em Gênesis, a cada entardecer, Deus descia para falar com o homem, o próprio Deus de Israel, meu irmão. Deus fala contigo hoje através dessa palavra. Deus tem falado contigo através de louvores. Deus tem usado a boca de pessoas para falar contigo. Abre os teus ouvidos espirituais e deixa a voz de Deus entrar. Ou você vai ser como esta mulher, infiel ao ponto de perder a graça e viver como escravo de novo. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que você viva uma vida de miséria, de maldição. Não quer. Mas essa é a nossa escolha. A escolha dela foi viver uma vida sem Deus. Qual é a tua escolha hoje? Qual é a tua escolha hoje? Capítulo 3, verso 2 diz o seguinte: e comprei-a para mim por 15 peças de prata e um homer e meio homer de cevada. Olha que cena extraordinária. Imagine um homem indo a uma praça que vendia escravos comprar uma mulher que já era dele. Já era dele. E é isso que Deus faz com você hoje. Usa o sangue de Jesus como moeda para comprar você de novo. Se entregue a Ele. Se entregue a Jesus agora. Não hoje, agora. Eu não sei se eu volto para minha casa hoje. Quero muito poder voltar, ver minha esposa e os meus filhos. Mas eu não sei o que está reservado para mim lá fora. Você não sabe se tem até o anoitecer para entregar a vida ao Senhor Jesus. Essa semana morreu o nosso ex-pastor, um homem de Deus. Ficamos tristes, sim, pela perda, mas eu tenho certeza que ele está repousando nos braços do Senhor. Antes de ontem morreu um amigo de infância da minha esposa. Hoje está sendo velório. Vamos sair daqui e vamos ao velório dele. Acabando o culto, nós vamos para o cemitério. Outro dia eu fiz o velório da irmã Sebastiana. Pastor Jefferson tem feito velórios, eu tenho feito velórios, Pastor Lucas tem ido em velórios, Pastor Nicolas, quando estava conosco, tinha ido em velórios, velório atrás de velório. O Mauro, Pastor Mauro, que está aqui, recentemente foi fazer velório. A morte está batendo em toda a porta, mas Jesus também diz: eis que estou à porta e bato. Abre para Ele entrar e ceiar contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Nossa, pastor, que palavra dura. Que palavra dura. É essa palavra que vai te confrontar, que vai fazer com que o teu coração se volte para Jesus. Enquanto eu ouvia palavras que dizia que Deus me amava e eu podia fazer o que eu quisesse, eu continuei vivendo como um falso cristão. Como um falso cristão. Foi uma palavra de exortação. Foram pregadores que falavam a verdade, que me alertavam através da palavra da verdade, que eu converti os meus caminhos e entreguei minha vida para Jesus. Ai, pastor, a sua pregação é sempre assim. Eu quero vir aqui e ouvir que Deus vai me abençoar. Deus vai te abençoar. É só você respeitar a palavra dele. Ai, pastor, eu queria vir aqui para ouvir falar de prosperidade. Está aqui, ó. Está aqui.
Tudo o que você precisa está aqui. Quer bênção? Está aqui. Quer prosperidade? Está aqui. Quer ser guardado? Está aqui a receita. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Se você já escolheu servir Jesus, aqui está o seu livre-arbítrio. Aqui está o seu livre-arbítrio. Diga assim: eu nunca mais viverei prostituição espiritual. Diga: Senhor meu Deus, eu renovo agora a minha aliança de fidelidade, de servidão ao Senhor, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus fale mais ao seu e que sua vida seja mais que abençoada, em nome do Senhor Jesus.